Então, na aula de hoje, nós vamos ver o que acontece com o verbo to be quando ele fica no passado. O verbo to be, como vocês já sabem, significa o verbo ser ou estar. No presente, ele tem 3 formatos. Am, depois da primeira pessoa, is, depois da terceira pessoa no singular, e are no plural. Depois da primeira pessoa no plural, segunda pessoa no plural e terceira pessoa no plural. Quando ele fica no passado, ele só tem 2 formatos. Was para o singular e were para o plural. Tá? Então, é um pouco mais fácil. Então, vamos ver como é que ele fica depois de cada pessoa, depois de cada sujeito. Na afirmativa, depois do I was. You were. You, como vocês já sabem, é você ou vocês. E assim a gente vai seguindo com os pronomes que vocês já conhecem. He was, she was, it was, we were, they were. Então, novamente, o verbo to be no passado só tem 2 formatos. Was para o singular e were para o plural. Ok? Vamos ver o que acontece na negativa? Bom, como vocês já sabem, o verbo to be, ele é ambos um auxiliar e um verbo. E aqui, na negativa, é quando a gente tem que usar o auxiliar, ou seja, é o verbo to be que vai ficar na negativa. Bom, primeiro você tem a forma que não está abreviada, né? Então você tem I was not, seguido da palavra not, né? Então, I was not, o verbo to be, seguido da palavra not. Lembrem que essa é a forma enfática, né? I was not. É que nem você querer falar, I was not here yesterday. Então, eu não estava aqui ontem. Na forma contraída seria a forma casual, a forma normal, que é obviamente que é mais usada. Então, o was mais o not fica wasn't. I wasn't. Ok? No plural é a mesma coisa. Você vai falar you were not se você quer enfatizar. Lembrando que o you é você ou vocês. Então o verbo sempre é apresentado na forma plural depois da segunda pessoa. Tá? Então you were not é a forma enfática. Então were seguido da palavra not. Contraindo fica you weren't. Ok? You weren't. E assim, seguimos para os outros pronomes. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. They weren't. Fácil, né? Vamos ver o que acontece na pergunta. Novamente, na pergunta, você tem que colocar o verbo to be, que ele, novamente, ele é ambos um verbo e um auxiliar, antes do seu sujeito, ok? Então, quando existir o verbo to be numa sentença, seja ele no presente ou no passado, é ele que vai antes do sujeito na pergunta, tá? Porque, novamente, o verbo to be é ambos um auxiliar e um verbo. Então, fica assim. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were they? Ok? Então vamos ver como é que fica esse verbo em sentenças. Vamos praticar algumas sentenças aqui. Então vamos lá. We were here at 2 o'clock. We were here at 2 o'clock. Lembrem que o 2 o'clock, o o'clock são 2 horas e 0 minutos, como nós já tivemos isso na aula anterior. We were here at 2 o'clock. Nós estávamos aqui às 2 horas. Were you here at 2 o'clock? Was Howard here yesterday? O que é yesterday? Yesterday é ontem. O Howard estava aqui ontem? E aí pratiquem, gente. Agora vamos praticar colocando o interrogative adverb where antes do auxiliar. Where was Howard yesterday?
Where was Howard yesterday? Nenhuma dúvida. Aonde que estava o Howard ontem? They were here last Tuesday. Ok, o que está acontecendo nessa sentença? Adicionei uma palavra nova aqui, que seria uma palavra, o que a gente chama de time word, no passado. They were here last Tuesday. Tuesday, vocês já sabem que é terça. E last é a última, o último. Então, é a última terça. Ou seja, no bom português, terça passada. Então, eles estavam aqui na terça passada. Eles estavam aqui terça passada. Ok? Você pode combinar o last com o dia, semana, mês, ano e assim por diante. O exemplo a seguir, que seria a penúltima sentença, Parker was busy last week. Então, tá vendo? Eu combinei o last com outra palavra que seria week, semana. Was Heather busy last month? A Heather estava ocupada o mês passado. E assim por diante, gente. É só praticar. Façam combinações novas. Pratiquem e pratiquem até vocês conseguirem usar isso com naturalidade. Vamos ver outras sentenças aqui com o verbo to be. Was it cold yesterday? Lembrem que, de novo, o it ele é usado para quando o sujeito não está muito claro. Veja que você não tem verbo sem sujeito. Essa sentença traduzida no português, was it cold yesterday? Qual que seria a tradução? Estava frio ontem. Tá? Então, como nós já tivemos no vídeo anterior, não existe sentença sem sujeito. Ok? Então, esse sujeito it, no caso, não tem uma tradução clara em português, mas em inglês você tem que colocar lá, porque na realidade a gente está falando do clima, do dia e assim por diante. Ok? E a resposta, yes, it was very cold yesterday. Ok? Outra pergunta, how old were you in 1985? How old were you in 1985? Lembra, vocês já aprenderam isso? How old é quando vocês perguntam a idade, né? Então, quantos anos você tinha em 1985? De novo, anos são algo que a gente não tem, nós somos tal ano, então a gente tem que usar o verbo to be, seja ele no presente ou no passado. E o que aconteceu com um ano aqui? Se vocês prestaram atenção, eu não falei 1985, eu não falei 1985, eu falei 1985. E é assim que a gente apresenta o ano cristão, para simplificar, né? Eles dividem o ano em pares, né? Então, 1985 em vez de 1985. Então, fica 1985. E a resposta para essa pergunta seria I was 14 years old back in 1985. Esse back, o que ele está fazendo? Bom, back é lá para trás. É opcional, eu posso simplesmente falar I was 14 years old in 1985. O back é um complemento. A pessoa está dizendo que está lá para trás, que seria um período bem lá no passado, lá para trás, em 1985, eu tinha 14 anos. Ok? Sentença seguinte, it was nice and warm last afternoon. Então, de novo, eu estou brincando com a palavra last, né? Last afternoon, a tarde passada. E como que estava na tarde passada? Estava agradável. Nice, nesse caso, tem vários significados, né? Então, o nice é bacana, simpático. No caso do clima, agradável, bom. And warm, warm é quentinho. So, it was nice and warm last afternoon. Ok? Agradável e quentinho. Estava agradável e quentinho a tarde passada. Sentença seguinte. Steve wasn't here 2 days ago. Ah, coisa nova. Steve não estava aqui 2 dias atrás. Então, ago, atrás. Há 2 dias. 2 dias atrás. Ele não estava aqui. Steve wasn't here 2 days ago. Ok? Coisas novas, vocabulário novo, é só praticar. Ok? How was your class?
Well, I hope it was good for you. So, just practice, folks. Só praticar o que vocês aprenderam. Mãos à obra.